Ontem, quinta-feira, nós fomos convidados para assistir a pré-estreia do filme O Faixa Preta, a verdadeira história de Fernando Tererê. E olha só, não espere assistir um filme sobre jiu-jitsu. É muito além do nosso esporte. O filme retrata a história do bicampeão mundial na faixa preta desde sua primeira ida a uma academia de jiu-jitsu, quando ainda sonhava em ser lutador de vale tudo. Você vai ver como Fernando Augusto passou a ser conhecido como Tererê, a ascensão meteórica na faixa roxa e o início do estrelato na faixa preta. Quando começa a ficar famoso e viajar o mundo ensinando jiu-jitsu, Tererê se envolve com as drogas, e isso foi a porta que abriu para que o nosso craque desenvolvesse esquizofrenia, batalha que ele luta para vencer até hoje. E também relata muito bem o momento em que Alan Finfou. Essa cena aqui é histórica. Se você acompanha jiu-jitsu desde essa época, você vai lembrar que em 2013, no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu da IBJJF, Alan Finfou, aluno raiz de Fernando Tererê, devolve a faixa preta para o seu professor em forma de gratidão. Ele que na época, quando o Tererê estava enfrentando no início esse problema psiquiátrico que ele desenvolveu, ele vendeu a faixa para o Alan Finfou e o Alan prometeu um dia que iria devolver a faixa para o seu mestre, que naquele momento não queria mais saber sobre jiu-jitsu. Foi emocionante ver a história sendo contada. É impossível não se emocionar. Tererê é uma lenda e seu legado ecoa por toda a comunidade carente do Brasil. Toda a comunidade que tem uma academia de jiu-jitsu, lá está o legado de Fernando Tererê. Para mim foi emocionante ver de perto a história sendo contada no filme. Eu lembro que em 2012, quando Fernando Tererê voltou a lutar, eu fui o primeiro a noticiar e a entrevistar ele depois de ele ter vencido sua primeira luta no México. E eu jamais imaginaria que era logo depois que ele decidiu começar a treinar novamente, decidiu colocar o kimono. Então, fiquei muito feliz de fazer parte da história do Fernando Tererê de alguma forma. E agora, no vídeo a seguir, você vai conferir o que os principais personagens do filme têm a dizer sobre o Faixa Preta, a verdadeira história de Fernando Tererê. Confere. Sensacional, mandaram muito bem no filme, teve uns momentos ali que realmente foram idênticos e sensacional, né? Essa história aí do Negão, porra. Uma história incrível, o moleque saiu lá de baixo, atingiu o topo, conquistou todo mundo, com o jiu-jitsu, com a alegria que ele tem, com a liderança, foi demais. O Tererê sempre foi campeão e sempre vai ser, né? Acredito que ele vai vencer essa doença aí que é sinistra, mas ele tem capacidade e força para isso, né? A gente torce muito porra, muita saudade aí do Tererê original aí, aquele cara que, levantou geral aí, levantou o jiu-jitsu, mudou o jiu-jitsu, revolucionou o jiu-jitsu e estava à frente do tempo, Tererê, porque ele sempre chegava lá, ouvindo um funk, there it is, aí só que ele não sabia falar inglês, ele adaptou para Tererê. E aí o Tererê, vamos treinar, bota o kimono lá. E aí pegou, ninguém chamava mais ele de Fernando. E eu não me esqueço até hoje, cara, a faixa azul, faixa laranja, o Tererê, tipo assim, puxou 1, 2 treinos, me deu a aula, aí depois a gente chegando pra ir embora, falou, pô, Nathan, você tem talento, você é bom, se dedica, treina, entendeu? Continua treinando duro, você é um menino bom, que você vai chegar longe, pode ter certeza que você vai longe no esporte. Quando ele vendeu a faixa pra mim, eu falei pra ele que um dia eu devolveria, mas naquele momento ali, eu confesso que eu já tinha perdido a minha esperança de um dia ver o Tererê de novo no jiu-jitsu. Então, quando eu falei aquilo ali, na minha mente, o cenário que eu devolveria a faixa pra ele seria ele vindo a falecer, eu estaria aqui pro enterro dele e lá no velório iria devolver a faixa pra ele. Mas a gente cresce, às vezes, ouvindo nossa mãe dizer que os nossos planos, comparados com os planos de Deus, são muito pequenos. Então,
pô, Deus proporcionou uma parada que eu já tinha perdido total esperança de que um dia iria voltar a acontecer, que era ver o Tererê de novo competindo. E sem contar que numa competição internacional e a gente, nossos caminhos se cruzaram. Eu sempre soube que eu jamais lutaria com o Tererê, jamais. Não importa se até mesmo alguém, tipo, vamos dizer, se o europeu tivesse valendo $1 milhão, eu não lutaria. Porque, tipo, já passaram quase 10 anos e hoje, quando eu lembro daquele momento, eu não tenho peso nenhum na minha consciência. Entendeu? Então, eu acredito que eu não decidi não lutar com o Tererê por ter medo dele ou para me autopromover de alguma forma. Eu simplesmente decidi não lutar com ele devido à gratidão que eu tenho por tudo que ele fez por mim e pelo respeito que eu tenho ele como meu mestre. Então, eu aprendi jiu-jitsu na era antiga e esse era um dos fundamentos, dos princípios principais da nossa educação dentro do tatame. Então, eu nunca achei que eu tive nenhum tipo de dívida com o Tererê, porque eu não acredito nesse lance, mas eu tive a oportunidade de demonstrar o sentimento que eu sempre tive por ele, gratidão. Então, se eu sou grato por alguma coisa, sinto gratidão por alguém, sempre que eu tiver a oportunidade eu vou fazer com que essa pessoa possa saber. E esse momento chegou e eu pude devolver a faixa do meu mestre lá naquela competição. Considero o filme de hoje um divisor de águas, tá, no jiu-jitsu mundial, porque eu acho que todo mundo agora vai se identificar com alguma parte desse filme e é uma história de superação, de força e de talento acima de tudo, né? Só se conscientizar, né, dessa doença, essa esquizofrenia, uma doença né, assim, muito sinistra, que no começo é até difícil da gente acreditar, dos familiares acreditar, né? Parece que o cara tá brincando com a gente, né, por conhecer ele, uma pessoa, né, por a gente conhecer essa pessoa tão normal e a gente vê uma mudança tão drástica, a gente, né, não consegue acreditar no começo. Eu nunca tinha visto isso, né, assim, e só, né, isso aí, esse filme ajuda as pessoas a entenderem melhor isso aí. Pensar, o Tererê foi o primeiro garoto de favela a se autodestacar no cenário do jiu-jitsu. Então, eu acredito que quando ele começou a se destacar e ele começou a dar aula na comunidade do Cantagalo, eu tive a bênção e o privilégio de ser um dos primeiros alunos dele. Eu acredito que nem o Tererê mesmo sabia da grandiosidade daquela iniciativa que ele estava tomando. Por quê? Porque hoje a gente vê projetos sociais em tudo que é lugar do Brasil e do mundo. O jiu-jitsu dando oportunidade para jovens de comunidades carentes para poder buscar o sustento da sua própria família. Inclusive eu sou a maior prova disso. Então eu acho que até mesmo o Tererê, quando ele começou a querer dar aula pra gente, ele nunca imaginaria que essa iniciativa ia tomar uma proporção tão grande. Pô, ele é muito querido, cara, na comunidade, né? Apesar de ser bastante carismático, você nunca vê um cara triste, tá sempre sorrindo, brincando, levantando o astral aí da galera. E, pô, não só no Cantagalo, mas como Cidade de Deus, de muitas outras comunidades, isso aí foi do mundo, né? Foi o Tererê que pôde mostrar que é possível, né? O que ele fez, o legado que ele deixou, que eu falo até com meus amigos, estavam comentando, falei, pô, cara, o que o Tererê fazia antes, que é jogo de one leg, X, passar a Toriana abrindo leg, long step, esse aí já fazia 15, 20 anos atrás. Então, o cara foi um mago aí do esporte, do jiu-jitsu, né? Referência total. Porra, Tererê, saudade enorme aí, mano. Pô, aquela parceria lá que a gente tinha, não sei se vai existir igual não, irmão. Onde quer que você esteja aí, beijão. Saudades, negão. Galera, não percam esse filme.
Eu que não choro nunca, chorei o filme inteiro, fiquei muito emocionado com essa história que foi contada aí do Fernando Tererê. Obrigado por tudo. Obrigado por acreditar em mim, mesmo antes de todo mundo, até mesmo eu. Obrigado por nunca ter desistido de mim. Obrigado por ter passado para o mundo toda essa mensagem que você passou. Você não salvou crianças, não salvou vidas de crianças e pessoas somente no Cantagalo. Você inspirou e está salvando vidas de crianças de comunidades, de tudo quanto é comunidade carente do Brasil e do mundo. Se você chegou ao final desse vídeo, não deixe de se inscrever, comentar, curtir e compartilhar com os amigos para fortalecer o trabalho do VF Comunica. Ouça!